Estamos aqui novamente tentando a conexão com a Ju. Ela não estava nos ouvindo, estava me ouvindo, né? A Juliane, psicóloga. Estamos no nosso projeto a Semana da Psicologia, Trajetórias Psi, compartilhando caminhos, sonhos e histórias. Vamos ver se eu consigo convidar aqui a Ju para participar. Ai, voltou. Voltou? Tá me ouvindo? Então, eu não estava te ouvindo. Ah, e agora? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Ah, graças a Deus. Mas, Ju, zerou aqui, tá? Vamos começar tudo de novo, porque toda aquela história que você contou não salvou aqui, então é importante que salve, é importante que a gente tenha esse registro aí da sua vivência, da sua experiência. Então, eu vou Tá pular essa, bom. essa parte da apresentação, quero que você se apresente e conte novamente esse projeto maravilhoso, esses projetos maravilhosos. Eu ia até comentar que um colega que está aqui, o Fábio Calisto, ele é lá de Portugal, e ele até estava relembrando a escola do Zé Pacheco, né, do Porto, Ai, né, e o sim. quanto a sua experiência fez ele pensar naquela escola, que é uma escola modelo Mas também. você sabe que essa escola, a Escola da Vila, foi inspiração para todo o projeto. Ah, que legal, que legal. E aí o quanto, né, é, olha só, né, a sua experiência, o seu relato aí em Tietê fez uma pessoa que tem um conhecimento lembrar, né, de uma outra experiência. Então, se você não se importar de recomeçar e contando lá né, de como você fez faculdade de psicologia e depois o processo aí de entrar numa Tá. rede, por favor, Ju, e não briga comigo. Eu esqueci, você me lembra, tá? Eu Tá bom. vou tentar começar, daí você me lembra qualquer coisa. Então, na verdade, sim, eu não escolhi psicologia de cara, estava estudando, estava treinando, né, e me especializando bastante para entrar em medicina. Mas depois que eu fiz o vestibular e entrei, né, passei na faculdade, e aí eu me apaixonei por psicologia. Eu falo que foi a psicologia que me escolheu, não foi eu que escolhi ela, né? E dentro da faculdade a gente foi descobrindo assim diversas áreas, diversas maneiras de você trabalhar e tirou aquele negócio de que psicologia é para doido, né? Porque ainda até as crianças aqui tinham essa coisa, eu não sou louco, eu não vou passar na psicóloga. Então até a gente tinha, até eu tinha assim um pouco, falava, meu, mas eu não tenho nenhum problema, porque eu tenho que Uhum. e foi bastante esclarecedora a faculdade, e aí eu me identifiquei com a área escolar. Na minha família tem bastante professores, minha mãe é professora e diretora de escola, então eu não sei se isso acabou influenciando, mas eu já meio que convivia nesse meio. E quando eu saí da faculdade já, as pessoas me falavam, Juliane, vai fazer RH, RH dá dinheiro. E aqui em Tietê tem muitas empresas, e realmente, assim, quem consegue entrar nessas empresas aqui ganha muito dinheiro no RH. E eu falava, meu, não gosto de RH. Eu lembrava do estágio e eu sentia tristeza, porque foi 6 meses de estágio no RH, e para mim era tão maçante ir toda semana na empresa. Eu desenvolvi, fiz tudo o que era para fazer para eu conseguir uma nota, né? Eu lembro com a professora, mas não era uma área que eu gostava, que eu amava. E quando eu fiz o estágio em escolar, que foi a Kátia aqui, a nossa professora Kátia aqui, que orientou, eu me apaixonei. Falei, eu estou no lugar certo. É isso que eu quero. E eu voltei para Tietê. Quando eu voltei para Tietê, eu fiquei um ano sem trabalhar, sem entrar na área de psicologia, porque aqui é muito difícil você conseguir ter o seu espaço, né? As pessoas já vêm aqui mais ou menos com algo pronto e tudo mais, e eu ainda não tinha algo pronto. Então, minha mãe foi mandada numa escola para trabalhar numa escola de periferia na cidade, era considerada uma escola de bem difícil de lidar, porque com muita dificuldade e tudo mais, então começou nessa época a escola em período integral.
e se discutia bastante o que dá nesse período integral, que tipo de oficinas vão oferecer para as crianças no período integral. E aí nós sentávamos com os professores e a gente conversava sobre isso, quem dá, quem poderia dar e tudo mais. Então, na época, como eu não era professora, eu entrei como professora de cursos livres. E aí eu entrei como uma oficina de saúde e qualidade de vida. Mas como começou foi de uma forma totalmente inusitada, né? Tinha uma sala de aula, era considerado uma sala, era o quarto B. Todo mundo conhecia o quarto B. Eram alunos que tinham por volta de 8, 9 anos, e era uma sala bastante difícil, e todos os professores que davam aula nessa sala não queriam voltar. E as crianças meio que barbarizavam mesmo, e eles adoravam aprontar com os professores, eles pegavam as mochilas dos professores, jogavam pela janela, que era um outro terreno, para a professora desistir e ir embora, e eles ficassem sem aula. E aí todos os professores desistiram. E quando começou a escola do período integral, começaram a experimentar pessoas, porque era tudo muito novo, ninguém sabia o que fazer, como fazer. E aí minha mãe falou, Juliane, que tal você entrar nessa sala? Eu falei, mãe, vou entrar já de cara numa sala onde eu não tenho experiência nenhuma, ainda com alunos difíceis e tudo mais. Ela falou, olha, quem sabe você não consegue ajudar eles. E eu fui a primeira vez com uma professora, que era uma professora já estava quase aposentando já, que ela já dava aula há muitos anos. E eu só assisti ela dando as aulas, ela não conseguiu dar aula, e ela falou para mim, olha, em 30 anos de profissão, eu nunca encontrei uma sala tão difícil. Porque as crianças, eles usavam palavras de baixo calão, sabe? Falavam bastante sobre sexo, sobre... E as professoras ficavam de cabelo em pé, falavam, meu, essa turma tem algum problema e tudo mais. E aí eu encarei, falei, olha, eu vou tentar. Vou tentar. E eu entrei na sala, quando entrei na sala, eles também começaram a tentar, e eu sentei e falei para eles que vocês querem conversar. Vocês vão conversar sobre o quê? E eles falaram, sobre sexo, dona. Falei, tá bom, então a gente vai conversar sobre sexo. E eles falaram, mas sério, você vai falar sobre isso mesmo? Eu falei, vou, não é isso que vocês querem? Então a gente vai conversar sobre isso. Fiz uma roda e eu falei, o que vocês querem saber sobre sexo? E aí eles ficaram com vergonha. E aí eu falei, não, pode falar, pode perguntar, porque vocês falam bastante, eu acho que vocês sabem o que é isso e tudo mais. Ah, na verdade a gente não sabe, dona. Então, mas a gente fala porque as professoras ficam assustadas, né? E aí eu comecei a entender a turminha ali e eu comecei a fazer um trabalho. E aquela conversa foi bem legal, foi bastante esclarecedora, porque eram dúvidas que crianças têm e que muitas vezes adultos meio que fogem, né? Uhum. Principalmente quem tem algumas mães que falam, olha, eu não sei falar sobre tal assunto, né? E aí eles queriam saber sobre gravidez, sobre drogas, sobre sexo. Eu falei, então a gente vai conversar sobre tudo isso. E eu comecei a fazer uma oficina que chamava Saúde e Qualidade de Vida. E dentro disso daí entrava toda a questão de trabalhar todos esses assuntos que eles tinham bastante dúvida e a questão do brincar também. Então, a gente fazia uma... E foi bem legal, sabe? Foi uma época que a gente trabalhou, foi bastante interessante, que mudou a realidade da escola. A gente fazia... Toda segunda-feira nós nos reuníamos com todos os professores, todas as pessoas, e a gente começava a contar as experiências. Falou, olha, você não tem noção como que melhorou o desempenho da turma, né, depois que começou as oficinas. Então, nós começamos a trabalhar juntamente com os professores. Então, a gente falava a mesma língua, tanto no período da tarde, que eram as oficinas, e de manhã. Então, nós começamos depois a trabalhar com sentimentos. Aí, nós escolhimos, essa semana vai ser sobre amor. Então, de manhã, na aula com a professora ali, a professora trazia alguma coisa, alguma reflexão, e à tarde, na oficina, a gente trabalhava. E foi um período bastante rico, que a cidade ficou conhecida assim, por quê? Porque é uma escola que nem entrava lá no ranking do IDEB, teve um IDEB acima das outras escolas, que era considerada escolas melhores, e as crianças começaram a se destacar, né? E até em relação ao comportamento, melhorou muito em relação ao comportamento das crianças, eles começaram a ter mais
vontade de aprender. Não era mais aquela coisa, eu vou para a escola só para bagunçar, só para infernizar a vida dos professores. E aí eu até fiz um artigo, na época, quando eu compartilhei com a Kátia, na época que eu estava nesse projeto, e ela falou, amei, vamos escrever sobre isso. E aí eu escrevi sobre esse, tanto que eu não lembro mais o tema, né, do que eu fiz. Eu sei que falava sobre afetividade, mas a gente conseguiu, com esse projeto, alcançar as outras escolas, porque aqui agora em Tietê, escola de porte grande, tem período integral, não são todas as escolas, por ser uma cidade pequena. Mas conseguimos trabalhar e levar todo esse trabalho para as outras escolas. Depois de um tempo, assim, eu saí, né, porque eu comecei a trabalhar na clínica. Algumas crianças que precisavam realmente foram encaminhadas para a clínica e alguns pais não podiam pagar. Então, a gente foi buscar, junto com alguns profissionais, nós fomos buscar na, na prefeitura um meio de trabalhar também essas crianças, que eles pudessem ser atendidos, eles pudessem ser ouvidos também no particular, não só ali no grupo. E aí nós conseguimos com o prefeito daqui, o secretário, ele gostou do modelo e ele juntou uma equipe. Na equipe tinha professor de reforço, psicólogo, TO, fono, fisioterapia para algumas crianças que tinham alguma dificuldade. E era essa equipe, então eram várias equipes e a gente ia nas escolas. Então eu fiquei com 5 escolas na época. E a gente ia na escola e na escola a gente apagava as fogueiras que falavam, né? O aluno está com dificuldade nisso, então eu comecei a fazer grupos. Então aí tinha salas de meninas que se cortavam. Então, eu fiz um grupo só dessas meninas. Aí tinha, sobre diversas coisas, a gente montava grupos e conseguia trabalhar no grupo essas coisas, e foi muito positivo mesmo, né? E, nossa, melhorou muito a realidade das escolas, porque muitas crianças elas não aprendem, não é por conta que ela tem alguma dificuldade intelectual, é algum problema que está acontecendo em casa, ou algum problema que está acontecendo nela e ela não consegue trabalhar isso. Uhum. E a gente começou a perceber isso e começou a trabalhar. Infelizmente, esse projeto durou só 4 anos durante a gestão desse prefeito, porque o novo prefeito que entrou, ele acabou com o projeto. Uhum. Mas foi um projeto que deu muito certo. Eu atendia cerca de 300 crianças por semana. Mas era bastante gostoso, assim, era cansativo, era. Eu chegava em casa arrebentada, mas era algo assim que gratificante, porque a gente começou a ver a diferença das crianças. A gente via só o resultado, não era um resultado só a longo prazo, mas era um resultado que a gente via que estava mudando a realidade das crianças. Então isso ajudou bastante. Então foi essa parte assim que eu entrei na escola e depois que eu saí, que daí saiu o professor, eu trabalhei no, na PAI. Trabalhei 2 anos na PAI como psicóloga e aí eu fiz cursos também para trabalhar, fiz aquele curso de 180 horas que para você entender e tudo mais, e aí eu fui me especializando mais nisso daí. Então, cada área que eu entrava, eu começava a fazer cursos, né? Começava a trabalhar. E foi um tempo maravilhoso também, que trabalhei, gostei muito. Foi melhor para mim do que para as crianças, eu aprendi muito. E aí foi indo. Só que eu comecei a atender também na clínica, né? Só que eu gostava muito mais da parte escolar do que na clínica. Uhum. Mas as pessoas aqui em Tietê, as pessoas indicam, né? Então, tanto que eu não faço propaganda, tanto que eu não tenho um site, coisa e tudo mais. Porque eu fiz uma época, sabe, só que começou a procura muito grande que eu não dei conta, né? E eu, como eu não sabia lidar muito com essa parte, então eu parei, deixei somente o pessoal. Mas
aqui em Tietê, como é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então as pessoas vão indicando, ó, fulano de tal trabalha com isso. E aí eu comecei a atender na clínica. Dividi a sala com uma colega, que até hoje a gente divide sala também nessa clínica. Eu atendo numa sala na minha casa também, dou aula particular e atendo na clínica também. E aí começou essa questão da clínica. E aí começou a aparecer outros problemas, né? Na clínica a gente vai vendo diversos problemas, né? Não é só a aprendizagem. E aí vinha depressão, teve uma época aqui em Tietê que, eu não sei se foi só em Tietê que teve muitos casos de suicídio, nós tivemos 5 casos de suicídios aqui de adolescentes, que foi bem assustador, né? E aí eu falei, gente, eu preciso me especializar nisso, eu preciso descobrir como trabalhar melhor nisso daí, porque agora, graças a Deus que acabou assim um pouco essa onda, mas teve uma época aqui, ó, alguns anos atrás, que tava tendo muito casos tinha aquele negócio de baleia azul, né? Que aqui Aham. também foi muito forte, então a gente teve que fazer um trabalho com as crianças. Então, eu preferia fazer o trabalho lá na escola para que eles não chegassem a precisar, né, no clínico, porque a gente prevenia, mas sempre tem. E hoje, depois eu acabei me formando em pedagogia, e aí eu comecei a me especializar na parte da aprendizagem. Então, várias crianças que vinham para mim que tinham dificuldade de aprendizagem. Aí eu analisando, a gente trabalhando com a criança, a gente via que a criança não tinha nenhum problema intelectual, Aham. tinha algum problema emocional envolvido e tudo mais, e eu comecei a trabalhar em relação a isso daí. Então eu trabalhava o emocional da criança quando via ele estava sendo alfabetizado. E daí, juntando, né, a psicologia com a pedagogia, eu consegui alfabetizar várias crianças. Então, para mim, isso daí ainda é bastante gratificante. Hum. Eu tenho 8 crianças, hoje eu atendo 8 crianças. É, 5 delas estão na fase de alfabetização. E por conta da pandemia também, aí a procura aumentou, né? Porque os pais não estão conseguindo ali ajudar as crianças dentro de casa, então eles procuram alguém. E está sendo bastante legal. Então, só que eu sigo aí fazendo também sobre aplicação de teste, que eu uso o VISC, por incrível que Aham. pareça, aqui na minha cidade, eu sou a única que aplica o VISC 4, Nossa. porque as outras psicólogas não quiseram, né? Geralmente eles encaminham. Então, sou eu e mais uma que é da cidade vizinha, que às vezes vem para cá também. Então, fui fazendo alguns cursos de especialização sobre avaliação psicológica, né? Para eu conseguir englobar tudo, né? Porque sempre a gente vai vendo, às vezes surge um problema lá e eu falava, meu, eu não sei como resolver isso daqui. Então eu preciso procurar. Então, vou procurando. E aí a gente vê realmente a necessidade de estar toda hora se atualizando, né? E aí eu paro de fazer uma coisa, quando vejo já tem uma outra coisa, né? E vai aparecendo outra. Então, sempre surge um problema diferente. Eu cheguei a atender crianças autistas. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar com crianças autistas? Eu tive um pouco de contato na PAI, mas era bastante pouco com crianças autistas. Aí começaram a encaminhar para mim crianças autistas para ser alfabetizada. E aí eu falei, meu, como que eu vou trabalhar? Eu nunca trabalhei. E aí eu comecei a entrar no mundo do autismo. Aí li vários livros, procurei e tudo mais. E foi bastante rico essa experiência de trabalhar assim com criança autista, para conhecer também o contexto familiar, né? Que a criança aprende assim, ela consegue aprender se você conseguir um meio dela aprender, né? Porque Aham. existem diversas maneiras de você ensinar uma criança. Então, todas essas crianças, mesmo que eu dou aula, que eu percebo, elas aprendem de maneiras diferentes. Tem um menininho especial que estava com 7 anos e não estava alfabetizado ainda. A mãe veio chorando para mim e falou: "Olha, eu acho que ele tem algum problema, porque a professora falou para mim que
ele não aprende, que ele não vai. E eu falei, mas como? Aparentemente a criança não tinha. Então eu apliquei o VISC nele e deu assim, acima do normal. Ele deu, o QI dele deu 115, se não me engano, 115. Uhum. E aí eu falei, mas como que essa criança, não 115 não, tinha dado extremamente alto. E eu falei, mas como que essa criança tem alguma coisa? Falei para a mãe, mãe, vamos investigar? Tanto que eu apliquei 2 vezes, porque eu fiquei meio assim, né? Falei, Uhum. meu, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Aí procurei outros colegas e tudo mais, falei, eu preciso aplicar. E aí deu, o menino era superdotado. Olha assim. E aí eu fui pesquisando, pesquisando, pesquisando e eu vi que algumas características de criança superdotada que ele tem dificuldade na atenção e concentração de algumas crianças. Aí eu falei para a mãe, mãe, que tal a gente começar a trabalhar atenção e concentração com ele? Falou, olha, o que você fizer, ela falou, o que você fizer para mim tá ótimo. E eu comecei a trabalhar na terapia atenção e concentração com essa criança e dentro do contexto da aprendizagem. Em 3 meses ele foi alfabetizado. Então, e aí era um problema, e aí todo mundo achando que era um problema. O professor, ele tem algum problema, porque uma criança de 7 anos que não aprendeu, ele só sabia escrever o nome. Uhum. E eu falava, não, então você vê que existe particularidades, né, de cada criança, Sim. que a gente precisa ver, entrar no mundinho deles ali para entender o que está se passando e ver por que que não aprende. Será que é mesmo algum problema intelectual? Será que não é alguma coisa externa que está afetando esse processo de aprendizagem? Então, foi assim, uma coisa foi chamando a outra, sabe? Uma coisa foi buscando a outra. Então, acabei entrando nesse mundo aí. Uau, Ju, eu tô assim, sem palavras, né? Não Porque, estou te escutando de novo. de novo, o que que acontece, gente? Ah, meu Deus. Por que que ela não me escuta? O pessoal da TI pode nos ajudar aí? Não estou te escutando. Você está me escutando? Eu tô, Mas eu não consigo escutar você. eu vou falar por língua de sinais. Sinais. Beleza. Você, você consegue ler? Então, eu não sei se consegue escrever para mim o que você está. Porque eu não estou escutando você de novo. Não sei. Ah, meu Deus. Ju? Não? Nada? Ah, o pessoal está escutando mais Então, eu, coisas. só- eu só que não escuto o Diego. Eu vejo você falando, mas eu não consigo escutar você, igual aconteceu da outra vez. Ué. Ah, meu Deus. Ah lá, a Ana também ouve nós dois. Tem como você digitar a pergunta, daí eu respondo aí, porque. Tá, vou fazer o que a Sheila sugeriu. Vou salvar essa parte e a gente volta. Voltamos aqui, pessoal. Vamos convidar a Ju, porque a gente não pode perder esse material dela. E agora, Tá me ouvindo agora, Ju? estou ouvindo. Tá Eu bom. acho que eu não posso ficar muito tempo falando e você. Acho que não. É, eu salvei o vídeo, fiz o que a Sheila pediu, então tá salvo aqui no nosso no Instagram, depois a gente compartilha, edita de uma outra forma. Mas o que eu queria comentar, né, que deu certo, acho que sim, Sheila, acho que deu certo. É, algumas pessoas estavam comentando aqui anteriormente, eu ia até ler os comentários, né? Então, muitos te dando parabéns pelo trabalho. A Sheila, Obrigada. né, nossa colega, tinha colocado que você deu voz às crianças lá do quarto ano, né, que você Sim.
e que eles tiveram ali um sentimento, né, uma sensação de pertencimento. Teve um colega meu aqui, o Fábio, aquele que eu comentei, né, sobre a Escola da Ponte, que também fez alguns comentários, te dando parabéns aí pelo seu trabalho, né, né, toda essa energia aí que você teve, né, e organização de uma estrutura, né, para atender as demandas escolares. Ana também, o pessoal dando muito parabéns aqui para você. E aí eu queria comentar, assim, acho que tem muita coisa para a gente ir voltando para tentar entender, né, toda essa trajetória que é linda, né, que é rica, que tem muitas aprendizagens e muito, de fato, a compartilhar com a gente aqui. Um pouco da sua inquietação, né, eu queria falar sobre isso, né, porque em muitos momentos você esteve diante de desafios, de coisas que inicialmente você não sabia ou não conhecia, por exemplo, uma sala, né, com comportamentos muito Sim. diferentes, crianças com demandas específicas, como, por exemplo, automutilação, né, ideação suicida, depois crianças com deficiência, depois crianças autistas, aí autismo e alfabetização, e todas essas demandas que foram a depressão, né, que você colocou lá da clínica, né? Então, todas essas demandas que foram aparecendo aí na escola ou no consultório, né, na sua vida nesses 13 anos aí de formação, e aí isso tudo te levou a buscar uma especialização. Então, acho que é um pouco dessa inquietação que eu queria destacar aqui, né? Eu não sei, mas eu estou vendo, está acontecendo, eu preciso buscar alguma coisa então para aprender, né? E vai lá, estuda, lê, faz o curso e começa então a atender e a ter sucesso, né? Êxito nesse atendimento e de alguma forma transformar a vida das pessoas. Eu queria destacar, né, o seu trabalho com a turma do quarto ano, o quanto transformou aquele quarto B, né? E quando eles se sentiram ouvidos, né? Como a Sheila mencionou aqui, e a compreensão de que eles têm voz, que eles têm dúvidas e que as pessoas podem ouvir, né? Isso transforma uma escola, né? A escola começa a transformar o município e né, buscar ali, né? Então ultrapassa, né, as paredes da escola. E aí vocês começam um trabalho, né, de apagar incêndio, fogueira, né, como vocês colocaram ali, considerando também uma demanda, né, uma necessidade do município e isso, né, transforma, o IDEB transforma, né, a qualidade do ensino. Então tem muita coisa, né, nisso tudo em tão pouco tempo. Né, quantas experiências vocês não tiveram? Eu fico feliz depois se você encontrar o artigo, né, que você fez com a professora Kátia, Eu compartilhe. ainda vou achar e eu mando para você, viu? Manda, Eu vou manda achar. sim, que eu vou usar nas minhas aulas com os meus alunos, né? Muitos estão aqui, então a gente já vai usar como referência aí na área da aprendizagem, na área escolar, para de fato a Eu gente. pedi para a Kátia ontem, né? Ela não visualizou ainda, mas assim que eu encontrar, eu mostro para você. Foi algo assim que realmente deu orgulho, sabe? De você enxergar de fato o seu trabalho, porque muitas vezes a gente trabalha, você faz ali e você enxerga só lá na frente, ou talvez você nem encontre mais a pessoa, né? Mas quando você vê que fala, deu certo, né? Realmente mudou a história. Eu não atuei só também na área escolar, eu acabei entrando para outros. Eu vivia muito nessa questão de querer fazer de tudo, sabe? Eu lembro que a Ana falou ontem e um amigo meu um dia me parou e falou assim para mim, porque eu trabalhava em 6 empregos, sabe? E aí eu fazia de tudo, tudo que você imaginar eu já estava fazendo. E aí um dia esse amigo me falou, Juliane, que você está correndo tanto? Eu falei, eu gosto dessa coisa e tudo mais, eu preciso estar em movimento. Aí ele falou para mim, quem quer ser tudo não se especializa em nada. E aí aquilo foi assim, ficou na minha cabeça. Falei, nossa, eu preciso
e focar só numa área e trabalhar só numa área, porque teve uma época que eu trabalhava também na área social. Eu trabalhei, aqui em Tietê tem dois projetos, que é o Educandário e Casa de Maria. São lugares que as crianças vão no contraturno escolar. E aí eles trabalham várias questões com as crianças para não ficarem na rua, então vão para esse projeto. E eu atuava como psicóloga dentro desses projetos. Então, foram anos maravilhosos também, eu amava. Então, eu saía de um, ia para o outro. Era assim, minha vida era bastante corrida mesmo. Diminuiu bastante depois da chegada do Luiz Gustavo, mas era bastante. Então, eu entrei como conselheira tutelar, então fui conselheira tutelar de Tietê. Depois eu saí do conselho tutelar para entrar como coordenadora num abrigo de crianças. Então, aí eu entrei na área ali social que trabalhava com as crianças de abrigo, então eu falava, preciso saber como lidar com essas crianças que estão em situação de abrigamento, que foi retirado da família, como trabalhar as famílias e tudo mais. Então, eu fazia cursos, seminários, participei de vários seminários. Só que eu vi que eu estava ficando também atolada de coisas, né? Porque eu fazia tudo, eu queria fazer tudo, mas na verdade a gente não consegue fazer tudo, né? Então eu fazia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho em cada lugar. E aí eu parei um pouco na questão da área social, eu acabei me afastando, mas antes de eu me afastar eu fiz um curso bastante legal do fórum, que é mediador de conflitos. Não sei se você já ouviu falar. Não, não. É um curso que eles dão, eu não sei quanto, acho que se não me engano foi por 2 anos, e é bastante legal, você trabalha junto com o Sejusc, né? Por exemplo, antes de um problema ir para o juiz, passa primeiro com o mediador. Então, esse mediador consegue, ver se consegue alguma conciliação, consegue trabalhar para que não haja, por exemplo, a separação do pai de uma mãe, do filho, da criança. Então, eu entrei um pouquinho nessa área, mas eu fiquei pouco tempo também aí. E depois eu acabei indo para a área escolar e fiquei na escolar. Ou então, hoje eu estou na clínica, na escolar, só que atendo também numa clínica de recuperação para dependentes químicos. Na verdade, eu entrei voluntariamente nessa clínica foi logo depois que eu me formei, que foi uma amiga que estava com um projeto, falou, Juliane, se me ajuda? Eu falei, ó, não, nunca ouvi como que trabalha com dependentes químicos e tudo mais. Ela falou, não, vamos aprendendo junto. Então, eu ia uma vez por semana, fazia grupos. Eu falo os meninos, né? Fazia grupo com os meninos e ali a gente conversava, eles falavam. E aí eu também comecei a me especializar. Então, eu tenho cursos e capacitações para trabalhar na área. Hoje eu ainda trabalho lá, mas eu vou uma vez na semana também e faço atendimento clínico. Então, hoje só faço o atendimento clínico, não trabalho mais na área social, porque senão eu não dou conta também, é muita coisa, né? Sim. Mas a área escolar, assim, virou uma paixão, né? Algo que eu estou me aprofundando, estou terminando a especialização, né? Na área da aprendizagem, principalmente. Então, é mais ou menos assim, isso daí. Isso tudo, né? Passou então pela jurídica, pela social, pela Eu passei. escolar, clínica, saúde, né? Pensando aí na dependência, né? Então, quantas e quantas coisas, né? Tinha uma pergunta anterior, né, da nossa live anterior. Uma pessoa perguntou se o problema é na aprendizagem ou na ensinagem, né? E aí, se você puder Tem responder. bastante, né? Mas é legal que a gente consegue identificar isso. Eu falo que enriqueceu bastante o fato de duas faculdades, por quê? Porque eu consigo agora ver os dois lados, né? Então, quando você consegue ver os dois lados, você entende quando realmente o problema é o professor e quando o problema é o aluno, Aham. né? Porque tem bastante disso. Tem professores que, várias escolas que eu trabalhei, que eles queriam que todos aprendessem iguais, de forma igual.
né, as crianças ali, não, todos têm que aprender. Aí, se não aprendia, essa criança tem problema e aí já encaminhava eles. Porque aqui, assim, quando a criança tem algum problema, alguma dificuldade, seja de aprendizagem, a escola encaminha para um centro que tem aqui, e aí tem psicopedagogo e tudo mais, e aí os pais têm que levar até lá. E aí a criança é trabalhada lá. Só que os professores não entendem que existe as múltiplas inteligências, né? Então, as crianças nem todas aprendem da mesma forma. Hoje mesmo eu estava dando aula para uma criança e aí ela falou assim para mim, Ju, como que você aprendeu a fazer conta de menos? E a minha conta de menos é bem maluca. Eu empresto de um, devolvo para outro, e com eles é diferente, né? Ela falou assim, mas de quem que você empresta? Do além? Mas é assim que eu aprendi. Ela falou, mas eu estou ensinando. Ela falou, e por que que você está me ensinando de outra forma? Eu falei, então eu estou ensinando dessa forma para você aprender melhor. E aí eu acabei ensinando as duas maneiras para ela de fazer. Eu falei, olha, tá vendo que existem diversas formas de você fazer uma conta? Eu falei, mas todas têm que chegar nesse resultado. Ela falou, nossa, que interessante, eu pensei que existia só uma forma. Então a criança tem diversas formas de aprender, né? Tem crianças que não aprendem só com o professor falando ali na frente dela e tudo mais. Ela precisa de um outro estímulo. E às vezes os professores não estão, não falo nem preparados, porque eu acredito que a faculdade de pedagogia prepara, de fato, para ser um professor, mas não estão dispostos a empenhar esforços para quê? Para ensinar aquela criança que tem dificuldade, porque é muito mais fácil você ensinar a massa ali, todo mundo aprendeu, entrou dentro do padrão, né? Entrou dentro do padrão que foi imposto, toda criança com 7 anos tem que já estar falando não sei quantas mil palavras e tudo mais. Então, é quando a criança não se encaixa, a criança tem problema, e geralmente não é. Uhum. Muito bom, Ju. E foi nesse sentido que veio, então, o curso de especialização em neurociência aplicada à aprendizagem, Sim, nesse ensejo por querer aprender mais, assim, por querer entender outras questões que você não entendia até então. sim, porque o que mais tem de, eu não sei se é só aqui, mas que eu vejo em Tietê, é crianças com dificuldade de aprendizagem. E essas crianças, eles vão sendo deixados, e aí quando chega lá nas séries, no ensino médio, por exemplo, ele já não consegue recuperar. Eu vejo isso pelo meu filho. Uhum. Então, o Luiz Gustavo perdeu as séries iniciais, hoje ele está no 6º ano, mas ele não acompanha a turma do 6º ano. Portanto, de tudo aquilo que ele aprendeu, porque a professora, ele veio com um diagnóstico assim, ele tem dificuldade de aprendizagem, tem isso, tem aquilo. E quando a gente foi ver, eu acredito que ele tem de fato alguma dificuldade, mas ele não foi ensinado, então tem coisas que ele está aprendendo agora, Uhum. né? De um professor muito bom que está trabalhando dificuldade de aprendizagem nele, que era para ser ensinado lá no 1º, no 2º ano. Que se tivesse feito uma boa base, a gente não precisava ficar correndo atrás de recursos, de meio para ajudar essa criança. E são muitas crianças que estão nesse mesmo pacote, Sim. infelizmente. Acho que fui muito feliz assim no texto que eu escrevi sobre você, né? A gente pensou junto aqui, né? Entusiasta da educação, entendeu cedo, né, o potencial da aprendizagem e o valor da infância para a construção de um saber democrático, né? Acho que isso representa muito aí da sua vivência e esse saber democrático, né, uma escola para todos, né, uma educação que funciona como um direito para todos, parece que também te mobiliza a fazer coisas, a buscar projetos né, e cada vez mais estar atento às demandas da infância. Isso tudo contribuiu para que Luiz Gustavo aparecesse na sua vida? Você pode falar um pouquinho sobre esse processo também, da vinda dele? Não, na verdade foi assim, eu sempre sonhei em ser mãe pela adoção. Uhum, Eu queria ter uma certa resistência aqui na minha família, em outros lugares, por quê? Falava, mas Juliana, por que pela adoção? Eu sempre tive isso. uhum, E quando eu trabalhei na área social lá no abrigo, essa coisa aumentou, né? E eu falava, não, eu quero. Aí as pessoas falavam, não.
é perigoso, né? Tem toda aquela coisa, é perigoso você pegar uma criança e tudo mais. Eu continuei fazendo. Então, entrei no processo de adoção, fiquei um ano só, um ano até conhecer o Luiz Gustavo. Então, não era o Luiz Gustavo que eu tinha escolhido, né? Assim, tipo, a criança que eu escolhi, o perfil que eu escolhi. Foi uma criança que eu tive contato. Eu trabalhava num abrigo e ele morava em um outro abrigo, que era só de meninos. E aí um dia uma moça que trabalhava no mesmo abrigo falou: Ju, eu sei que você está fazendo um trabalho bem legal com as crianças lá do seu abrigo, você não pode incluir o Luiz Gustavo, uma criança que está aqui e tudo mais? Eu falei: posso. Falei: se só pede autorização do juiz e a gente pode incluir ele nas atividades, porque eu fazia as atividades com as crianças do abrigo para que eles não ficassem só naquele ambiente. Então, a gente fazia vários tipos de atividades. E aí incluí o Luiz Gustavo, foi aí que eu conheci ele. Ele estava com 7 anos. Na época eu não estava ainda pensando em adotar e tudo mais. E chega final de ano aqui em Tietê, agora eu não sei como está assim. Crianças que não têm a pretensão da adoção, eles podem sair, passar o final de semana ou datas festivas com famílias, que é você pede autorização para o juiz, se essa criança não está em processo de adoção, ela pode passar. E chegou no final de ano, só ele ficou dentro da casa lá, e eu fiquei sabendo, eu falei: ah, vou levar ele para passar o final de ano comigo. E eu levei ele para passar o final de ano comigo, e ele faz aniversário no dia 25 de dezembro, no Natal. E aí era aniversário de 8 anos dele, nós fizemos uma festinha lá, ele amou. Quando ele conheceu minha família, que tem muitas crianças na minha família, ele se apaixonou e ele falou: não quero mais ir embora. E como eu já estava no processo de adoção, só que eu estava lá no final da fila, né? E aí ele estava sendo prometido para uma outra família, não deu certo, então ficou assim. A gente não se viu mais durante um ano e pouquinho mais ou menos. E aí, quando finalizou meu processo de adoção, que daí o fórum me ligou, falou: Juliane, você já está habilitada para adoção, né? O meu perfil era criança de 0 a 6 anos, né? Independente de raça, independente de sexo, tudo mais. E aí eu falei: então estou na fila, eu não lembro que em posição que eu estava, mas eu era uma das últimas na fila. E aí o Luiz Gustavo foi para uma família em São Paulo. Essa família rejeitou ele, que ele não quis. Ele passou por 3 famílias, essas 3 famílias rejeitaram. E aí ele entrou no processo que ele não queria mais ser adotado. E ele falou que ele não queria mais, que ele ia crescer e quando ele fizesse 18 anos ele ia cuidar da vida dele e tudo mais. E ele entrou num processo muito ruim assim. E aí eles me lembraram de mim, falou: olha, Juliana, ele gostou bastante de você e tudo mais. Que tal? Eu falei: olha, eu quero, mas vamos ver se ele quer. E aí eu comecei a pegar ele todo final de semana novamente. Então ele ia para minha casa todo final de semana, eu apadrinhei ele, era Uhum. apadrinhamento por fins de adoção. Como não tem ninguém, assim, o processo de adoção funciona assim, como se você é a última da fila e apareceu uma criança lá do perfil dos outros casais e esses casais não quiseram, se você aceitar essa criança, você passa a ser o primeiro da fila. Então foi o que aconteceu. Então, passei a ser a primeira da fila por conta do Luiz Gustavo, que não tinha ninguém que queria uma criança, porque assim, passou dos 6 anos é adoção tardia. Existem raríssimas pessoas que querem, né? Criança negra, acima dos 6 anos, então eles acabam ficando muito mais tempo no abrigo. E então eu passei a ficar, ele ficou vindo comigo mais ou menos um mês, e aí ele não queria mais ir embora. Não, eu vou ficar aqui. Ele falava: você pode conversar com o juiz se eu posso ficar aqui? E aí a gente começou o processo. Então, passamos com a psicóloga, com assistente social e tudo mais, para ver se realmente era o que ele queria. E acabou sendo. Então, ele foi ficando, vai ficando e não foi mais embora. E ficou em adoção. E estou na fila com mais uma criança também. Ah, é. Vai ser mãe novamente. Eu vou, não sei quando, mas estou.
Que bonito, Ju, bonito. É, bonito todo o processo, né, do presente mesmo de Natal, né, de você se colocar à disposição para recebê-lo, né, na sua família, na sua casa, nesse período de festividade, poder comemorar com ele o aniversário dele também, né, o Natal, e depois, né, essa criança retornar aí à sua vida, né, nessa forma aí de maternidade, né, muito bonito, né? As escolhas que vocês dois fizeram, né, vocês se escolheram, né, assim. E foi bem legal, sabe? Foi uma coisa assim que eu não tinha uma criança em vista, assim, não tinha, eu não idealizava, porque quando as pessoas chegam para adoção, eles idealizam um filho e quando você faz o processo lá, você vai anotando a criança que você quer como se fosse um produto. E eu me incomodava com isso, porque você escolhe a cor do olho, você escolhe a cor do cabelo, a cor da pele, o, tudo você escolhe. E eu falava, eu não quero escolher assim. Eu falei, eu quero um filho. Eu falava para as meninas, elas davam risada, eu falava, eu quero um filho, eu não quero um produto assim. Ah, tem que ser assim, assim, assado. Eu falei, até mesmo se for um filho biológico, você não sabe como vai vir. Uhum. Né? Você sabe se vai vir com o meu nariz, com a minha orelha e tudo mais, não tem como você escolher assim dessa forma. Então, eu via falava assim, eu quero ser mãe, mas eu não sabia que a criança que eu queria. Então, quando o Luiz Gustavo veio, eu planejava a criança até 6 anos, ele veio com 9 anos, ele ia fazer 10 anos, ele chegou em setembro, 12 de setembro. Ele ia fazer 10 anos em dezembro. Então, era uma criança maior. E aí, as pessoas falavam: olha, ai, dá medo, criança, mas o período de adaptação é maior, a criança tem mais problemas. E aí eu ficava até constrangida quando eu participava dos grupos de adoção, porque eu não passei por nada disso. Eu não tive dificuldades com o Luiz Gustavo. Foi uma coisa tão natural que nós não tivemos problemas assim de adaptação. Ele passou por todo o processo que a criança passa, né? Que ele volta a ser bebê, ele regrediu alguns comportamentos, né? Porque ele queria mamadeira, queria chupeta, mas toda criança passa, né? Por esse processo na adoção. Foi uma coisa natural, mas eu não tive problemas assim como as mães, elas chegavam, os pais relatavam assim, problemas, olha, eu tive problema, eu não tive. Então eu até ficava meio constrangida de falar, nossa, eu não passei por isso, eu não sei o que é isso. Porque foi uma coisa tão natural e assim, depois minha família, quando conheceu ele, minha mãe fala que Luiz Gustavo é dela, que se eu sair um dia, o Luiz Gustavo fica com ela. Fala, não, o filho é dele, sabe? Então ele foi, a família acolheu ele e ele também acolheu a família de tal forma que é uma coisa natural, parece que ele sempre viveu aqui. Não parece que ele chegou há 3 anos. É. Não, parece que ele sempre esteve aqui, sempre fez parte disso daqui. Que legal, que lindo, Ju, lindo. E olhando um pouco, né, para a sua história toda aí de formação, de trabalho, de maternidade, parece ser mais ou menos esse caminho que você vai seguindo, né, de escolhas, as coisas vão aparecendo, você vai assumindo, vai se mobilizando para fazer, vai dando conta do que é para ser feito, as coisas também vão te escolhendo, né? A psicologia, as coisas vão aparecendo, né? A criança também te escolhe, né? As crianças da escola também, aquele quarto B, né? Também te escolheu e você, né? Dando voz para si, para as inseguranças que isso traz e o que você precisa fazer para diminuir, para se aproximar, para aprender, para dar conta, né? Mas também dando voz para o Luiz Gustavo, para o quarto B, para tantas experiências que você, né, foi tendo aí ao longo desses anos todos. E aí quando você olha assim, né, para o período todo, né, para a sua trajetória, né, parte da sua trajetória que você compartilhou aqui, parece tudo muito natural. Parece que as coisas vão indo de uma forma quase assim espontânea, né? Então é muito bonito assim, né, a sua vivência, as suas experiências psi, as suas experiências de maternidade, as suas experiências como professora, né? E aí parece que tudo vai acolhendo e abraçando, né?
as demandas que vão surgindo, né? É, eu percebi assim que eu, eu tinha bastante dificuldade assim em procurar. Então, conforme ia aparecendo as coisas, eu ia, não, olha, eu gostei disso, então vou procurar isso. Então, as coisas sempre, comigo sempre foi assim, né? Iam aparecendo as coisas e iam abraçando. Então, eu gosto de desafio. Então, e quando aparecia assim um desafio, então eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa. Alguma coisa eu vou ter que fazer, né? Em relação a isso daí. Então, eu quero fazer. E aí eu vou fazendo. Só que hoje eu já não pego mais tudo, né? Porque eu já cheguei a uma época que eu pegava tudo. Então, não, eu tenho que ajudar, eu não vou abrir mão disso porque eu tenho que ajudar. Então, hoje, assim, eu consigo até selecionar. Não, essa área aqui eu não vou entrar, não é minha área, então eu não me arrisco. Então, consegui, assim, me aquietar um pouco, porque não sei, essa coisa assim que ficava, não, eu preciso fazer isso, não, eu preciso ajudar tal pessoa. Então, na verdade, assim, eu gosto dessa parte de ajudar, mas eu não consigo dar conta de tudo. Ninguém consegue dar conta de tudo, né? Então, eu me aquietei um pouco. Então, agora as coisas parecem que estão fluindo mais tranquilas, porque parece que eu me achei. Falei, não, então agora tá seguindo o seu curso. É, Tá sendo legal. que legal, muito legal. O pessoal está comentando aqui, só compartilhar, né? O Luiz é um amor, alguém escreveu aqui, Ceci. A Sheila, né? Estou emocionada, Ju, seu coração é lindo. A Ana, que história linda. Realmente, uma história linda. E eu fico muito feliz e lisonjeado que você escolheu compartilhar aqui com a gente, né? Do, aqui no nosso Instagram, né? A sua formação, as suas escolhas profissionais, os seus projetos. Acredito que tem muito mais coisa do que a gente consegue falar, né, numa live, né? E também aí um pouco da sua experiência, da sua vivência pessoal, né? E compartilhar a sua experiência de maternidade com aí o Luiz Gustavo, né? Então, muito obrigado, Ju, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o convite. Né, obrigado por ter compartilhado tantas histórias boas aqui. Eu queria ouvir mais e mais de muitas coisas, mas a gente precisa ir encerrando. Daqui a pouquinho eu entro para a aula, né, para os alunos. Parabéns pelo Dia do Psicólogo, né, que é nessa semana. E, Sim. eu, quando você falava agora, né, no finalzinho aí de também aquietar um pouco, né, o seu coração, aquietar um pouco aí as suas, né, e entender, né, o tamanho aí do seu braço, né, o que que você de fato pode abraçar, né, acho que isso também é um processo importante de autoconhecimento, né, de poder olhar para as nossas questões, né, e devolver para o mundo, né, o que que a gente pode devolver para o mundo, né. E aí quando você falou, né, do curso, né, que as coisas começaram a criar em um curso mais fluido, né? Me veio uma frase que eu uso, inclusive, no meu WhatsApp, que eu li na minha terapia, né? Tinha lá um livro e estava escrito assim no livro, né? É, não apresse o rio, ele corre sozinho. Então tem coisas que às vezes vão ganhando aí, vão correndo, né? Vão seguindo aí algumas histórias, algumas trajetórias, alguns percursos. Parece que com você agora o rio tá seguindo, né? Tá fluindo. Tá seguindo. Não tem como mudar ele, né? Isso. Muito obrigado, pessoal aqui mandando Eu que abraço agradeço, para Gui. você. Parabéns pelo seu relato enriquecedor. A Patrícia, a Sheila também dando aí parabéns para a gente. Amanhã, então, a gente tem aí a conversa com a Sheila. Um beijo, Joé. Se você quiser Ah, Ju. finalizar, mandar um abraço aí para o pessoal que está assistindo a gente, fica à Muito vontade. obrigado, pessoal, né, por compartilhar um pouquinho aí da história, né? Pode precisar, quem precisar, pode procurar aí, né? A gente sempre tem algo bom para conversar, né? Jogar papo fora. Então, eu não vejo a hora de encontrar também todos os amigos psi para a gente contar, né, pessoalmente, todas as histórias. Mas muito obrigado pela oportunidade de, sabe, de compartilhar um pouquinho e ver como a gente
cresceu, né? Nesses 13 anos, 18 anos praticamente, né? Que a gente se conhece. Maioridade, né? Estamos na maioridade. Verdade. E ver a trajetória que cada um, né? A gente entrou, todo mundo entra na faculdade com sonhos, pensa em ser tanta coisa e depois a vida acaba levando a gente para outros lados e é legal a gente conhecer isso daí. Então, muito obrigado mesmo. Admiro vocês, psicólogos, também como amigos, e obrigado por tudo também. Beijo, Tchau, Ju. Tchau, tchau. tchau.